Farmacy, indústria farmacêutica. Soluções parenterais de grandes e pequenos volumes. Produzimos também polieletrolíticos para hemodiálise. Nosso padrão de qualidade garante a satisfação dos nossos clientes. Nossos produtos têm garantia e liderança de mercado. Farmacy, competência, qualidade, respeito ao consumidor e respeito ao meio ambiente. De Barbalha, no Ceará, para todo o Brasil. É assim que eu vou trabalhar, é assim que eu vou chegar mais cedo, é assim que eu vou estudar. Dafra, é assim que eu vou. Dafra Motos, Super 100, por 48 de 139 sem entrada, emplacamento e tanque cheio. Speed 150, por 48 de 209, também sem entrada, emplacamento total e tanque cheio. Brava Motos, sua concessionária Dafra no Ceará, Fortaleza, Juazeiro e Iguatu. Exclusiva com Silicon Rubber, a nova sensação do verão. Você sabia que a FS Informática está vendendo computadores e notebooks? E ainda facilita seu pagamento em até 12 vezes no cartão Master. E não para por aí. Aqui você encontra monitores, impressoras, multifuncionais, pendrives, teclados, mouses, cartuchos, entre outros produtos. A FS Informática também é papelaria. Aqui você encontra calculadoras, canetas, marca-textos, grampeadores, borrachas, tudo para o seu escritório. FS Informática. Com a confiança de sempre. Sorte Mania Vida Premiável vai dar vários prêmios para você. A primeira extração é agora, dia 15 de fevereiro. Esta semana são R$ 2.500 no primeiro prêmio, R$ 5.000 no segundo, 2 motos Honda Fan no terceiro e um Palio 4 portas básico no quarto prêmio. O sorteio será ao vivo pela TV e por várias rádios, a partir das 10 da manhã. Compre agora mesmo seu certificado por apenas R$ 4. Sorte Mania Vida Premiável, para quem tem mania de ganhar. Nossos programas de férias já começaram e nossa primeira parada é na cidade do Grangeiro. Muitas festas, forró, gente boa, lindas, gente bonita, muita cultura. Convido você a participar do nosso programa todos os domingos a partir das 14 horas aqui, porque você é show! Apoio! Prefeitura Municipal de Crato, Bala e Santa Rita e todos nós curtindo o Carnaval molhado na cidade de Grangeiro. Muito bem, estamos de volta com o programa Tribuna Livre. Hoje, com os médicos ginecologistas, Dr. Paulo Ney e Dr. Humberto Bezerra, falando sobre menopausa. Doutor Humberto, vamos colocar novamente isso no contexto. Foi falado agora há pouco aqui sobre a terapia hormonal, a reposição hormonal. Precisa cuidado e tal, ver caso a caso. Queria que o doutor Humberto falasse aí para o nosso telespectador quais são as principais vantagens da reposição hormonal, da terapia hormonal, e a desvantagem, quais são esses cuidados que se deve ter, quais são os riscos que podem acontecer. Queria que você fizesse algum esclarecimento aí para o telespectador do Tribuna Livre. Bom, em primeiro lugar, a seleção da paciente. Isso é uma coisa que a gente tem que ter o máximo, o maior critério. Em primeiro lugar, ver história familiar, história da própria paciente, história pregressa da paciente, ver histórico de presença de câncer na família, e porque você vai, de qualquer forma, expor a paciente. Então, além disso, existe uma rotina que se faz em ginecologia a partir dos 35, 37 anos, que é uma rotina onde a gente, todos os anos, vê a paciente, faz a prevenção de câncer ginecológico e
exame das mamas, e solicita todos aqueles exames, o rastreamento da paciente com relação, faz um hemograma, faz uma glicemia, faz o lipidograma da paciente, vê colesterol, triglicerídeos, de uma forma geral, além da mamografia e a ultrassonografia do útero e dos ovários. Isso aí é o básico do que se faz na rotina com a paciente. Com o passar do tempo, o ginecologista acompanhando essa paciente, passa a conhecer melhor a paciente e determina, através desse rastreamento e da história da própria paciente, rastreamento através dos exames, através da história clínica, ele vai selecionar naturalmente a paciente que precisa e a paciente que pode. Nem toda paciente que precisa pode tomar hormônio. Além disso, um exame que também se usa... É caro o tratamento? Não, o custo do tratamento da terapia hormonal é caro ou é acessível a toda camada da população? Já foi mais caro. Hoje é um tratamento, não é acessível a toda a camada da população, porque é um tratamento com medicamento de uso contínuo. Então vai passar a entrar no orçamento da família como se fosse uma conta de energia, de água, de luz, então realmente, de telefone, realmente vai pesar, pesa no bolso, porque é um tratamento de uso contínuo. Mas é uma coisa que hoje já tem um certo, já existe um certo alcance da população com esses medicamentos, inclusive alguns medicamentos, o serviço público, algumas prefeituras oferecem. No serviço público já tem, aqui mesmo do serviço público de Juazeiro, você sabe informar se tem o tratamento de reposição hormonal? De Juazeiro não sei informar, porque estou voltando agora. Passei 5 anos fora, estou voltando agora, não sei lhe dizer se tem. Era interessante se desse a oportunidade também, né, o serviço público das prefeituras municipais, oportunizasse aqui as mulheres de baixa renda, das camadas mais inferiores, do poder aquisitivo inferior, tivesse essa oportunidade. Isso é uma política pública interessante. É porque eu acho que deveria se criar não só um programa de distribuição de medicamento, mas eu acredito na questão, no serviço público, na criação de um programa de controle do climatério, da menopausa, e acompanhamento do climatério e menopausa. Eu acredito muito mais nisso do que na simples distribuição do medicamento. Então, eu acho que o serviço de controle, o serviço de referência em climatério e menopausa deveria ser uma meta do serviço público. E o medicamento é uma consequência do serviço. Então, um outro exame importante que a gente esqueceu de falar seria a densitometria óssea, para fazer a avaliação da questão de como é que está a estrutura óssea da paciente, ao entrar nessa questão que nós falamos da falência ovariana. Então, assim, acho que de uma forma geral, o mais difícil de tudo isso é a seleção da paciente que pode submeter-se, que precisa, e a paciente que pode submeter-se à terapia de reposição hormonal. E como o doutor Paulo Ney falou no início, muitas pacientes não precisam, muitas pacientes nem têm sintomatologia. 25% das pacientes não têm nem sintomatologia. Né? De menopausa, esses sintomas vasomotores que nós discutimos anteriormente. Então, a maioria das pacientes vai precisar de algum aporte, mas nem sempre é o hormônio, o tratamento, nem sempre é o hormônio, a reposição hormonal. Mesmo porque hoje a gente já viu, hoje mesmo o doutor Paulo Ney também falou aqui sobre esse trabalho americano, que colocou em xeque toda a questão que nós vimos na década de 90 com relação à reposição hormonal. Ou seja, que a questão da reposição hormonal, dos hormônios ligados à estimulação da questão, ao favorecimento da questão do aparecimento de tumores, de mama e de útero, nas pacientes que usam hormônio após a menopausa ou no climatério, essas pacientes ficaram, essa questão que é do uso do hormônio ficou muito mais complicada do que o que nós temos hoje. Hoje nós usamos hormônio em uma quantidade muito menor, entendeu? Pelo menos a metade do que se usava na década de 90 se usa hoje, e se tem muito mais cuidado e se procura selecionar muito melhor hoje do que o que nós fazíamos na década de 90, porque nós não tínhamos tanto suporte, inclusive, à disposição das pacientes como nós temos hoje. Existem algumas contraindicações absolutas para você fazer reposição hormonal. Não são muitas, mas existem, certo? A paciente que teve câncer de mama, certo? A paciente que teve câncer de útero de endométrio. A paciente que tem um sangramento irregular nesse período pré-menopausa. Está sangrando e a gente não sabe o motivo daquele sangramento.
certo? A paciente que tem uma doença hepática aguda, certo? E a paciente que teve algum fenômeno de trombose recente também, pelo menos essas 5 situações na vida da mulher são contraindicações absolutas, formais, da terapia de repulsão hormonal. Tirando essas 5 contraindicações, a gente poderia ter algumas outras contraindicações relativas, mas as maiores, as importantes, você tem que afastar, e esse aí, mesmo que a paciente esteja com toda uma sintomatologia exuberante, a gente não pode. E o câncer de mama hoje está relacionado com a repulsão hormonal, o câncer de endométrio está relacionado, tem alguns receptores ali que o estrogênio, que é o que a gente faz, estimula e pode piorar, ou pode exacerbar o câncer que porventura essa mulher esteja iniciando aí. Então, contraindica-se nessas 5 situações, já uma coisa muito bem determinada, muito bem estabelecida. Qual é o fundo de verdade que tem, pelo menos isso corre aí no popular, de que o tratamento hormonal pode aumentar o peso, engorda, tem alguma coisa? Eu acho que o telespectador, alguém... Não, viu, Vasco? Normalmente não tem tanta influência assim em termos de ganho de peso. Você tem que lembrar que quando se faz repulsão hormonal, quem está falando aqui, a gente está tentando um hormônio muito parecido com o hormônio que o ovário produzia. E numa concentração mais baixa do que o ovário produzia. Ora, se o ovário estava produzindo fisiologicamente durante toda a vida da mulher e não causava problema de aumento de peso, não é uma repulsão hormonal com o hormônio, que hoje a gente só se usa hormônio natural, a gente não usa hormônio sintético, que tem um potencial muito maior, são muito mais fortes em termos de efeitos no organismo da mulher, hoje a gente não usa hormônio natural, certo? Que é muito semelhante ao hormônio produzido pelo ovário. Então não tem problema de ganho de peso, certo? Geralmente não tem. E aumento de pelos no corpo? Pelos. Depende do tipo de hormônio que você use, e aí entra uma questão mais do tipo de progesterona, mas as progesteronas são outra progesterona com dosagem pequena, são progesterona muito mais moderna, e geralmente não tem questão também de aumento de pelo, nem aumenta gordura, nem aumenta pelo, certo? Essa questão aí, a mulher pode ficar absolutamente tranquila quanto a esses efeitos colaterais aí. Essa questão do aumento de peso, a questão do mito com relação ao aumento de peso, inclusive, acho que isso surge do fato de que quando a mulher começa a utilizar o hormônio, ela tem uma certa retenção de líquidos, ela incha um pouquinho no começo. Aumenta 1 quilo, certo? No primeiro mês ela retém um pouco de líquido e aumenta 1 quilo. É o ganho de peso que ela tem na fase inicial, mas de rotina não aumenta assim, gordura mesmo, massa corporal não. Ela aumenta um pouquinho por causa da retenção de líquido que o Dr. Humberto está falando. Existe também, doutor Paulo, doutor Humberto, também assim um mito de que a terapia hormonal pode ser uma indutora de câncer de mama também, tem alguma relação, ela desencadeia quem tem tendência, existe alguma coisa sobre essa questão da terapia hormonal? Em relação a câncer de mama, já está uma coisa mais ou menos estabelecida. Certo? Depois de 5 anos, começa a ter aumento do câncer de mama. Depois de 10 anos, já chega a 35% o aumento de câncer de mama nas usuárias de terapia de repulsão hormonal. O grande problema, a grande preocupação do ginecologista quando prescreve hormônio hoje, chama-se mama. Você tem que ter muito cuidado. Por isso que a tendência moderna hoje é você usar, como o Dr. Humberto já frisou várias vezes, doses cada vez menores e no tempo suficiente para tirar a paciente daquela sintomatologia que ela apresenta. Se ela está com um sintoma aí que ela vai passar 1, 2 anos, 3 anos, durante esse período a gente usa. O paciente ficou bem, estável, sem nenhuma queixa, a gente deve tirar. Porque depois de 5 anos já está comprovado que aumenta e depois de 10 anos pode chegar a 35% do aumento de mulheres usuárias de estrogênio, de repulsão hormonal em relação ao câncer de mama. Agora, o que não aumenta, uma coisa interessante, é que não aumenta a mortalidade, que aí é uma coisa importante. Você pergunta, e como é que aumenta a incidência de câncer e não aumenta a mortalidade? Aí onde está o segredo, que o diagnóstico é mais precoce. Paciente que faz repulsão hormonal, ela retorna ao ginecologista 2 vezes por ano. Anualmente ela faz sua mamografia. Então, se pegar um câncer numa fase bem precoce, tratar e curar é muito grande. Aumenta a incidência, mas não aumenta a mortalidade. E esses tumores também, que são provocados aí por uma repulsão hormonal, eles são mais diferenciados. São tumores menos malignos, que também levam à diminuição da mortalidade. Não tem nenhum outro tratamento alternativo assim, fora o tratamento hormonal, para tirar essa sintomatologia, outra medicação, outra terapêutica? Tem e coisa que funciona bem também, como os fitoterápicos, né, os flavonoides, que se usa hoje mais assim, com maior tranquilidade. Mas mesmo essa medicação, fitoterápicos, os derivados da soja e tudo mais, mesmo esses medicamentos, a gente tem que ter um cuidado especial. Porque, na verdade, eles são indutores endógenos da produção dos hormônios.
do estrogênio. Então, mesmo o hormônio, mesmo você utilizando os medicamentos fitoterápicos, pode utilizar à vontade, pode utilizar à vontade. Claro que o efeito deles é bem menor e ele não se enquadra naquele trabalho americano dos 5 anos. Mas, de qualquer maneira, você tem que estar atento, porque ele, de certa forma, eles são indutores do aumento da produção do hormônio pela mulher. Então a gente tem que ter um certo cuidado mesmo assim. E não tem nenhum trabalho ainda de larga escala que garanta com segurança, certo, o uso dessas terapias alternativas, certo? A gente usa, mas a gente carece ainda de trabalho de grande porte, o trabalho com a metodologia correta, para a gente realmente usar com segurança essa medicação alternativa. Principalmente, como o Beto falou, as isoflavonas, que são derivadas de soja, certo? Aí se atribui porque as mulheres orientadas lá têm menos problema, tem menos câncer, tem menos sintomatologia no período de climatério, é porque elas usam uma alimentação muito rica em soja. Então agora vai começar a dar soja às mulheres climatérias nossas. Mas veja bem, as orientais usam durante a vida todinha derivado de soja, produto de soja. Agora a mulher nossa chega com 50 anos, vai começar a dar soja, achar que vai ter o mesmo efeito desses 50 anos que a mulher teve na vida dela, não é uma realidade. E como a gente não tem trabalhos ainda muito confiáveis, a gente usa também com certa cautela. Melhora a sintomatologia, melhora principalmente a citologia do fogacho durante algum tempo, mas o efeito é bem menor, mas bem menor mesmo do que o tratamento hormonal. Se não tivesse efeitos colaterais, se não tivesse problema, o tratamento ouro para todas essas mulheres seria o hormônio mesmo que ela deixou de ter. O estrogêniozinho dela lá, o ovário deixou de produzir porque envelheceu, fisiologicamente, naturalmente. Nenhuma mulher vai escapar da menopausa, certo? Algumas vão ter sintomatologia e outras não, mas nenhuma escapa, porque é um processo fisiológico da face da vida de qualquer mulher. E além disso, a questão em medicina, tudo é custo-benefício. Tudo é custo-benefício. Então, o custo é pequeno quando você usa esses medicamentos fitoterápicos. E o benefício também é muito pequeno. Então, e também é aquela história, precisa de mais trabalho, o doutor Paulo Ney falou, realmente concordo com isso, precisa de mais trabalho, precisa de mais estudos sobre isso, e de saber a que ponto esses fitoterápicos induzem, a que ponto eles induzem os hormônios, a produção de hormônio no organismo da mulher, e se isso vem a trazer alguma complicação no futuro. É uma coisa assim ainda empírica, a gente utiliza por quê? Porque, de certa forma, traz um benefício ao paciente e a quantidade, o custo é mínimo, é muito menor, muito mais fácil do que você utilizar hormônios. Olha, quando eu disse no início do programa que menopausa não é assunto que interessa apenas a mulher, é porque eu entendo que quando há alguma complicação, pode gerar um problema psicológico no esposo, na hipótese da mulher ter, evidentemente, que o seu parceiro, principalmente ligado à questão da relação sexual, e a propósito disso nós temos algumas perguntas ligadas a isso. E eu gostaria, inclusive, de começar com essa pergunta aqui, atendendo os nossos telespectadores. É a Joana, do bairro Franciscanos, pergunta para o Dr. Paulo Ney. Se quando a mulher está na menopausa, se ela continua sentindo prazer, e eu vou, aqui é um complemento meu, eu entendo que prazer não necessariamente é orgasmo, tá certo? Se tira também a condição da mulher atingir o orgasmo. Um dos problemas gritante também na menopausa, certo? A gente falou aqui muito nas ondas de calor, nos fogachos, mas um dos grandes problemas da menopausa seria também o problema urogenital, certo? É uma área feminina que depende muito desses hormônios. Na hora que a mulher deixa de ter seus hormônios, vai começar a ter um pouco de atrofia no aparelho genital, ela vai ficar um pouco mais ressecada, certo? A relação pode ficar um pouco mais difícil, certo? E com isso fica um pouco mais desagradável, sentir dor, e ela pode nem sentir prazer. Mas isso não é regra, certo? A mulher menopausada, ela pode ter relação, ela pode se satisfazer perfeitamente na relação, certo? Ela pode atingir o ápice da relação, que seria o orgasmo, porque a atividade sexual, a gente não pode imaginar que depende exclusivamente da questão hormonal. Entra todo um contexto aí, psicossocial, certo? Cultural, certo? Mas que ela pode ter a relação dela na menopausa sem nenhum problema, e pode ter prazer melhor do que a paciente mais nova, porque ela deixa de ter um grande risco, ela deixa de existir um grande risco de engravidar. Ela só em se lembrar que agora que não tem mais risco de ter menina, aquelas pacientes que não ligaram, elas se liberam mais e pode até melhorar a relação nesse sentido,
certo? Vai ter uma certa dificuldade, alguns vai, porque é um órgão que é muito dependente dos hormônios femininos, dos estrogênios produzidos nos ovários. Na hora que falta o hormônio, tem essas questões todas de atrofia urogenital, pode atrapalhar um pouquinho a relação, mas isso não impede dela ter relação, não impede dela ter prazer e não impede dela atingir o ápice, que seria o orgasmo. Doutor Humberto, o Antônio Vieira, aliás, é o Valdir do bairro Antônio Vieira. Antônio Vieira, ele pergunta por que a mulher passa de 2 a 3 meses sem menstruar e não fica grávida? Se a mulher está por um determinado problema para de menstruar, não necessariamente é gravidez. A gente tem como uma regra em ginecologia o seguinte: se há um atraso menstrual, a primeira coisa que a gente investiga é se é gravidez ou não é gravidez. Mas a mulher pode não menstruar por outros problemas, por outros motivos. Existe um eixo que controla os hormônios da mulher. E esse eixo vem desde o cérebro até os ovários. E esse eixo é quem controla todas as ações. Se há algum desequilíbrio nesse eixo, a mulher pode, por um motivo ou por outro, parar de não menstruar num mês ou ter um ciclo irregular. Por exemplo, existe uma síndrome chamada síndrome dos ovários micropolicísticos, onde você tem os ovários cheios de cistozinhos pequenos. Essa síndrome de ovário micropolicístico, ela pode trazer a mulher pode ter irregularidade menstrual, por exemplo, passar um mês sem menstruar, ou ter uma menstruação muito próxima da outra, ou seja, ela pode realmente ter um ciclo amenorreico prolongado de 2, 3 meses, pode acontecer, entendeu? Sem ser gravidez. Então, algumas patologias podem levar a mulher a não menstruar e a mulher não está grávida. Isso aí é uma coisa que... eu acho que talvez ele tenha feito a pergunta relacionada à menopausa. Na menopausa pode acontecer também. Ela pode passar 3 meses sem menstruar e depois menstrua. Ela tem uma irregularidade, o Vasque abriu inclusive essa discussão, falando das irregularidades menstrual que acontece nesse período da menopausa da mulher. E essa irregularidade vai desde os atrasos, ela pode atrasar, passar 1, 2, 3 meses, ela pode vir 2 vezes no mês, ela pode aumentar o fluxo menstrual também nesse período, pode diminuir, irregularidade muito grande. Então, ela pode passar 2, 3 meses aí, e depois volta a menstruar, e depois para novamente 6 meses, até passar aqueles 12 meses sem menstruar, que a gente disse que a menopausa foi aquela instalar. E aí, dificilmente, ela vai voltar a ciclar, dificilmente ela corre o risco de engravidar. Mas ela pode, nesse período, passar 3 meses sem menstruar, a menstruação descer. Porque o ovário não deixa de funcionar 100% de uma hora para outra. Ele vai deixando de funcionar aos poucos. Por isso que dá essa irregularidade menstrual. Chega um momento que ele ficou ruim de nada, aí a menstruação parou 3 meses, né? Depois começou a produzir mais um pouco de hormônio, né? Começou a descer e fica nesse choque no mole durante 2, 3, 4 anos aí. Que é esse período do climatério, que é esse período de pré-menopausa. Perimenopausa, né? Período acima de 44 anos. Pode acontecer isso sem nenhum problema. Ok, eu gostaria inclusive que vocês fossem um pouco mais objetivos, sem necessariamente deixar de responder os nossos telespectadores, porque são muito, conforme nós havíamos advertido, são muitas as perguntas que estão chegando, né? Mas vamos lá. Francisca, do bairro Tiradentes, pergunta ao doutor Paulo Ney: faz 10 anos que acabou a menopausa, mas ainda continua sentindo o mesmo calor. Por que isso acontece? O período essa transição aí não tem data determinada para parar. É um problema sério que às vezes a gente enfrenta. A mulher depois de 10 anos chega, doutor, ainda estou com calor. Foge um pouquinho da realidade, foge um pouquinho do dia a dia, certo? Porque normalmente esse calor passa 2, 3, às vezes 4 anos e a tendência é desaparecer com ou sem tratamento. Não há necessidade da gente fazer tratamento para parar as ondas de calor. Fisiologicamente, com o evoluir do tempo, a tendência é desaparecer. Algumas mulheres, certo, ressentem dessa carência hormonal por muito tempo. Tem mulher que tem 65 anos, 70 anos, 15 anos de menopausa e ainda diz que ainda sente calor. É uma coisa fisiológica. Isso não tem nenhuma doença por trás. Ela não deve se aperrear, certo? Ela pode, se esse calorzão estiver incomodando muito, ela pode ir ao médico e o médico aí analisando, vendo toda a necessidade, fazer um pouquinho de hormônio que ela desaparece, essa sintomatologia que está incomodando a vida dela do dia a dia. Ok, então não é motivo de grande preocupação, Francisca. Uma pessoa que não quis se identificar, tem 48 anos, nunca teve filhos, tem um parceiro e toma anticoncepcional, porque tem medo de engravidar, naturalmente. Ela quer saber se isso faz bem ou pode trazer algum mal, doutor Humberto. Olha, paciente com 48 anos, é muito raro acontecer uma gravidez nessa fase aí de 48 anos, né? Acho que existem outros métodos melhores do que o anticoncepcional nessa fase aí, e acho que essa paciente não deveria estar tomando o anticoncepcional. Acho que não é
período não tem necessidade, né? Ok, Vera, lá do Juventus. Só complementando. Pois não. Mas ela não pode se descuidar. Humberto frisou bem que é muito difícil, mas não é impossível. Ela tem que se prevenir de alguma maneira, viu? Dona Francisca, não existe outros métodos. Existe outra maneira, mas não vai achar que porque é difícil não pode acontecer, pode. Humberto frisou bem. É difícil, mas não é impossível. Então se previne de outra maneira. Ela pergunta aqui, a Vera, do Juventus Santana, o que fazer para amenizar o calor na menopausa. Doutor Paulo Ney, pode responder. Para amenizar o calor da menopausa, o tratamento padrão, se ela não tiver uma contraindicação, ela ir no ginecologista, no médico do bairro, então procurar um ginecologista, onde tem à disposição pela Secretaria de Saúde, e tomar uma medicação específica, que seria aí a terapia hormonal. O remédio número 1, um remédio consagrado, que realmente deixa de existir 100% dos calores, é o hormônio, é o estrogênio que essa paciente deixou de ter, porque o ovário deixou de funcionar. Então, precisa tomar um pouquinho de hormônio para desaparecer esses calorzão que você está apresentando. Essa pergunta aqui é interessante. Maria, lá do bairro Cirolândia, Barbalha, ela pergunta, menstruou aos 10 anos de idade, tem hoje 38 e faz 10 anos que não tem relação sexual e está ovulando 2 vezes ao mês. Qual o motivo? É normal isso? Ovulando, bom, aí é complicado, porque eu acho que dificilmente ela deve estar menstruando, né? Sangrando, ciclando 2 vezes por mês. Saber que está ovulando é muito difícil, porque teria que fazer tem toda uma técnica de rastreio de ovulação, e aí a paciente em casa, só com um esquema que nós temos em consultório, que a gente vê isso aí, a questão para determinar a data da ovulação. Então, na verdade, ela deve estar menstruando, sangrando 2 vezes por mês. Então, o que tem que fazer é investigar, saber por que está acontecendo isso. Ela pode estar tendo, por exemplo, o sangramento menstrual normal e o sangramento no período ovulatório, por exemplo. Ou então ela pode estar com algum problema ovariano que está fazendo com que ela sangre, ou algum problema uterino, alguma coisa no útero. Ela tem que investigar melhor. A solução é procurar o ginecologista. Olha, a Sueli, do centro de Juazeiro do Norte, pergunta para o doutor Paulo Ney, menstruou aos 11 anos, se ela pode... que se pode ser antecipado a menopausa pelo fato dela ter menstruado aos 11 anos, o Vasco até colocou isso aqui. Não, né? Ela menstruou numa idade correta, certo? A mulher menstrua fisiologicamente, tem a menarca, submeia a menstruação, dos 10 aos 14 anos, isso é fisiológico normal. Você menstruou com 11 anos, se preocupe, não, você deve ter sua menopausa lá no período certo, lá para os 48, 50 anos de idade. Ok, a pessoa que não quis se identificar, ela diz, tenho 38 anos de idade, e quando está próximo à menstruação, fico muito irritada. Ela quer saber se isso já é sinal da chegada da menopausa. Aí é provavelmente a famosa tensão pré-menstrual, né? Não tem muita relação não, mas na menopausa, no climatério, ela pode se manifestar junto com os sintomas vasomotores e se agravar no começo assim, do período do climatério, mas não tem relação assim direta com a menopausa. Aí, provavelmente a famosa tensão pré-menstrual. Aí tem tratamento, hoje em dia tem tratamento eficaz, tem coisa que melhora, medicamentos que melhora a qualidade de vida dessa paciente. Porque a tensão pré-menstrual, ela é danosa não só para a paciente, mas para toda a família. Okay. Porque a mulher irritada dentro de casa não é brincadeira, né? Ok, Lúcia, do bairro Santa Teresa, em Juazeiro do Norte, pergunta para o doutor Paulo Ney, tem 53 anos e fez uma esterectomia há 4 meses.